vinda da família real para o Brasil em 1808 marcou o início de grandes transformações sociais, econômicas e culturais. Uma delas foi o crescimento das cidades da capital, o Rio de Janeiro, com um significativo e rápido crescimento demográfico, gerando os problemas naturais de um desenvolvimento desordenado. Até o final de 1820, alguns loucos eram assistidos por suas próprias famílias. Outros viviam soltos nas ruas, ou nas prisões, ou nos porões da Santa Casa de Misericórdia. Em linhas gerais, este era o cenário da situação dos loucos até 1830, quando a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1829 e moldada segundo as concepções políticas e teóricas do movimento higienista europeu do final do século XVIII, constituiu a Comissão de Salubridade com o objetivo principal de criar um código de posturas para o Rio de Janeiro. No relatório da comissão, composta por Luiz Vicente de Simone, José Francisco Xavier Sigô e José Martins da Cruz, é explicitada a primeira referência contrária à livre circulação dos loucos pelas ruas da cidade. Propunha um local conveniente onde os alienados pudessem restabelecer-se por um tratamento físico e moral bem dirigido, e não onde eles se tornassem ainda mais loucos. Em 1835, o tema retorna em um artigo de Sigô, intitulado Reflexões acerca do trânsito livre dos doidos pelas ruas da cidade do Rio de Janeiro, publicado no Diário da Saúde. 2 anos após, surge a primeira tese sobre alienação mental, defendida na Faculdade de Medicina pelo Dr. Antônio Luiz da Silva Peixoto, com o título Considerações Gerais sobre a Alienação Mental. E em 1837, a publicação do artigo Importância e Necessidade de Criação de um Manicômio ou Estabelecimento Especial para o Tratamento dos Alienados, de autoria de Simone, a necessidade de um estabelecimento destinado aos alienados volta a ser objeto de sua análise. Na frase inicial do artigo, ele afirma que de todas as moléstias a que o homem é sujeito, nenhuma há cuja cura dependa mais do local em que é tratada do que a loucura. Em 1839, a campanha pela criação de um asilo de alienados recebeu a aprovação do Estado e da filantropia, com o apoio de José Clemente Pereira, provedor da Santa Casa de Misericórdia e ministro de Estado do Império. O projeto de criação é iniciado. Em 18 de julho de 1841, data da sagração de Pedro II como imperador, foi oficialmente fundado o hospício. O decreto número 82 registra a motivação do imperador. Desejando assinalar o fausto dia de minha sagração com a criação de um estabelecimento de pública beneficência, hei por bem fundar um hospital destinado privativamente para o tratamento de alienados, com a denominação de Hospício de Pedro II, o qual ficará anexo ao Hospital da Santa Casa de Misericórdia desta Corte, debaixo de minha imperial proteção. 12 anos depois, em 8 de dezembro de 1852, o Hospício de Pedro II foi inaugurado, tornando-se uma referência importante na história da psiquiatria brasileira e da América Latina. O hospício começou a funcionar com 144 alienados, vindos do Hospital da Santa Casa ou da Enfermaria Provisória da Praia Vermelha. Situado em terrenos da Praia da Saudade,
Desde o início de sua construção, mostrou-se uma obra grandiosa, inspirada nos mais importantes e modernos asilos europeus de então. Sua arquitetura externa, no formato de um grande retângulo, compunha com o interior um conjunto bastante admirado na época. Contudo, apesar da majestade do edifício e de sua construção ter sido pautada por influências europeias, pouco tempo após sua inauguração, passou a ser alvo de duras críticas. Para alguns, para que se atingisse sua finalidade, precisava atender às condições propostas por um programa médico. O asilo de alienados é o principal instrumento de tratamento, devendo por isso sua construção ser principalmente subordinada a um médico especial. O Hospício de Pedro II é por demais ostensivo na sua arquitetura, e nem se diga que os há melhores na Europa, como asilos propriamente ditos. Relatório de 1º de julho de 1867. Os médicos se sentiam excluídos do poder sobre a instituição, uma vez estavam subordinados às decisões administrativas da Santa Casa e tolhidos pela presença das irmãs de caridade que faziam serviço nas enfermarias. O que estava em disputa era a própria natureza da instituição hospitalar. O termo hospital, derivado do latim hospitale, que significa hospedaria, lugar de hospitalidade e de hospedagem, era utilizado para designar instituições filantrópicas e religiosas para o acolhimento a desamparados de toda sorte. O que os médicos brasileiros reivindicavam era operar a transformação que ocorreu com os hospitais para alienados, liderada por Felipe Pinel, que transformou o Hospital Albergue em hospital para tratamento de alienados. Após o advento da República, em janeiro de 1890, o Hospício de Pedro II foi desanexado da Santa Casa de Misericórdia e passou a denominar-se Hospício Nacional de Alienados. No mês seguinte, ocorreram duas iniciativas importantes: a criação da assistência médico-legal aos alienados, a primeira regulamentação do setor no Brasil e a fundação das colônias de alienados na Ilha do Governador, que representavam um importante avanço no modelo assistencial, na medida em que seriam extremamente adequadas ao tratamento moral proposto por Pinel, do qual o trabalho terapêutico e, particularmente, o trabalho agrícola era um dos seus pilares. Outras medidas posteriores dão a dimensão das transformações que passam a ocorrer no hospício. O afastamento das irmãs de caridade, que foram substituídas por enfermeiras francesas. A construção do pavilhão de observações para a realização de exames minuciosos e para a oferta das aulas práticas para a cadeira de Doenças Nervosas e Mentais da Faculdade de Medicina. Em 1903, foi aprovado pelo Senado o Decreto número 1132, de 22 de dezembro, que originalmente, apresentado por Teixeira Brandão em novembro de 1897, tornou-se a primeira lei de assistência aos alienados, apesar de ficar conhecida como Lei Juliano Moreira. Em 1902, Teixeira Brandão deixa a direção da assistência aos alienados, sendo logo depois substituído por Juliano Moreira. Professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Bahia, Juliano Moreira permaneceu na direção da assistência até 1930, destituído pelo governo provisório de Getúlio Vargas.
Ele ficou reconhecido como o mestre da psiquiatria brasileira, um notável cientista e líder de um processo de ampliação e modernização da rede de hospitais psiquiátricos e de colônias de alienados em todo o país. Com Juliano ocorre uma importante transição na psiquiatria, a passagem da tendência alienista francesa de Philippe Pinel para a corrente alemã de Emil Kraepelin. O deslocamento de Pinel para Kraepelin tem um significado importante no debate sobre a etiologia das doenças mentais, relacionado à superação de uma compreensão mais filosófica representada pelo alienismo pineliano para uma visão de natureza mais biológica, proposta pela tradição alemã, em que pese a posição moderada e até mesmo crítica de Juliano Moreira, a psiquiatria passa a assumir um discurso político de defesa da higienização e normalidade social. De instrumento de luta contra as desordens e as degenerações, símbolo desse período é o discurso de Rodrigues Caldas no lançamento da pedra fundamental da colônia de Jacarepaguá em 1920, onde ele exalta a importância de uma nova legislação para solucionar delicados problemas de higiene e defesa social pertinentes aos deveres do Estado com os tarados e desvalidos de fortuna, do espírito ou do caráter, para com os medicantes ociosos e errabundos, para com os ébrios, loucos e menores retardados, ou delinquentes, ou abandonados, assim como para os indesejáveis inimigos da ordem e do bem público, alucinados pelo delírio vermelho e fanático, das sanguinárias e perigosíssimas doutrinas anarquistas ou comunistas, do maximalismo ou bolchevismo. De uma certa forma, é este debate que se encontra na origem da criação da Liga Brasileira de Higiene Mental, fundada por Gustavo Riedel e Renato Kell em 1923, com uma plataforma marcadamente eugenista, xenofóbica, racista e antiliberal. Nos anos de 1930, a psiquiatria se vê dominada por novos sonhos de cura definitiva das doenças mentais. Com o surgimento de novas e promissoras promessas anunciadas pelo choque insulínico, pelo choque cardiosólico e pela eletroconvulsoterapia ou eletrochoque e pelas lobotomias, a psiquiatria se fortalece e suas instituições, sob comando do mais notável sucessor de Juliano Moreira, Adalto Botelho, aumentam em número e tamanho. Na década de 50, aparecem os neurolépticos e uma nova esperança se abre para a psiquiatria. A argumentação da proposta de cura e da administração segura dos neurolépticos em pacientes internados reforça a necessidade da hospitalização. Fundamenta o crescimento ainda maior do número de leitos e de hospitais psiquiátricos. O furor institucionalizado da psiquiatria é reforçado uma vez mais com o início do processo de privatização que passou a ocorrer no Brasil nos anos 60, especialmente com o advento do período autocrático. Mesmo existindo experiências internacionais de transformações e crítica ao modelo psiquiátrico asilar, como acontecia no Reino Unido, na França e nos Estados Unidos, a repercussão na prática brasileira era muito pouco significativa. Uma ou outra iniciativa aqui e acolá, com Nise da Silveira, Oswaldo Santos e outros, ou as propostas mais preventivas e comunitárias, a exemplo do Plano Integrado de Saúde Mental, o PISAM,
O que se via era a consolidação de um modelo altamente centrado na internação asilar, com fortes características de institucionalismo, segregação e violência. Nos anos de 1970 e início dos 80, quando começa a se delinear o processo da reforma psiquiátrica no Brasil, existiam cerca de 100 mil vagas em hospitais psiquiátricos, das quais 80% em hospitais particulares conveniados com o poder público, com longos tempos de permanência hospitalar, altos índices de mortalidade por doenças infecciosas básicas, como as digestivas e respiratórias, e quase nada de espaços de efetivo cuidado e acolhimento das pessoas em sofrimento mental e situação de vulnerabilidade social. Os gastos com o pagamento de leitos, especialmente ao setor privado, absorviam 97% de todos os recursos financeiros do setor. A conjuntura de democratização, a necessidade de efetiva participação social na construção das políticas públicas e a decadência do sistema autoritário vão abrir a história para o cenário da reforma sanitária e da psiquiátrica.